Duas opções de assados maravilhosos para o seu Natal. Vou flechar de água na boca com coisas simples para você fazer em casa. Uma assado de pulinho do gato pra sua carne ficar suculenta nesse Natal. No pontinho, sabe? E a sua tia que cozinha demais, ela consegue. Como é que você fez assim? O que você faz? Aí você vai e fala, aprendi, cozinha cheia de graça. Oi, povo de Deus! E o que a gente tem pra hoje? Ah, menina, a gente tem dois assados maravilhosos pro seu Natal. Gente, nós temos dois aqui, ó. Nós temos um lombo e aqui a gente tem uma maminha. Vamos começar pelo lombo porque ele fica mais tempo no forno. Então bora lá. Aqui a gente tem 1 quilo de cabeça de lombo. Primeiro pulo do gato, hoje tem um monte, hein? Fica aí. Porque você só deixa 3, organiza sua Ah, vida. mas hoje vai ter um monte. Ela que fica Ela é legal, ela vai dar uma deixar. seis. Porque hoje é Natal. Natal pode. Olha só, cabeça de lombo é uma carne que não vai secar muito fácil. Então, a primeira coisa para ela ficar de dica para você ter uma carne suculenta é que ela tem nela aqui, ó, no meio dela aqui, ela tem gordura no meiozinho dela aqui, olha aqui como é que ela tá bonitinha, tá bom? O lombo, só o lombo, ele é todo liso de carne, tá? Então ele tem tendência a ficar mais seco. Tem como fazer ele ficar suculento? Tem, você vai fazer a marinada e ele vai ficar suculento. Mas essa aqui é mais fácil. Cabeça de lombo, tem lugar que vai chamar de copa lombo. É essa carne que na hora que ele te entregar, você vai ver esse veio de gordura no meio dela. Essa aqui, simples, nós só vamos temperar. Pra gravar pra vocês bonitinha aí, nós vamos temperar e pôr no forno, mas não é o ideal. Você vai temperar ela no dia anterior, que você vai colocar no Vai carro. deixar ela na marinada pra ela aderir bastante ao sabor. Pro tempero entrar melhor, dá umas furadinhas na sua carne aí, ó. Com muito carinho, você vai furando ela aí. Tem aquele tempero que a gente usa Olho, cebola. toda semaninha aqui, bonitinho. Alho, cebola, sal. Já vou voltar pra minha bacia, porque senão a minha tábua aqui vai virar aquele negócio. Segundo pulo do gato. Para cada quilo de carne, você vai usar 1 colher de tempero com sal. Para cada quilo. Ah, porque o Natal aqui em casa a gente gosta de uma peça enorme de carne. Então tá bom. Ah, é 4 quilos, você vai pôr assim, ó, 4 colherzonas de tempero. Eu tenho aqui 1 quilo. Então 1,2 kg mais ou menos. Se você ainda não curtiu e não compartilhou, faz favor, se inscreve no canal e curte. Depois desse pulo do gato, dessa dica, não é possível que você não vai fazer isso. Faz favor. Eu começo com os temperos secos para poder espalhar na carne e depois eu vou te dar outra dica pra gente deixar na marinada. Vamos começar com lemon pepper? Vamos começar com lemon pepper. Por quê? Um tempero que tem uma acidezinha por causa do limão, super combina com porco, tá bom? Porque ele também tem um pouquinho de sal, né? Nós temos aqui um tempero. Esquece da páprica não, menino? Essa é a defumada, viu, gente? Nossa, dá todo um Nesse cheiro, aqui não, a tá? gente vai pôr a defumada e a doce. A doce de uma já vez. mata o problema aqui, ó. Que ela já vai fazer as vezes também aqui. Pronto, bonita. Vai massageando ela assim, pra ela ficar bem feliz com você e depois ficar gostosa. Esse é o tempero misto. Tem louro moído aqui, cominho e pimenta do reino. Então por isso que eu não vou colocar pimenta separada. Ah, tem um que eu não gosto, aí você vai colocando separado. Ah, o que é o básico pro porco? Eu acho que o básico aqui é a páprica e pelo menos uma pimentinha, além daquele tempero de alho, sal. E vamos encerrar com chimichurri? Vamos. Esse aí é pra ter carinho, né? E última coisa, colocou os seus temperos secos, massageou bonitinho, suco de laranja. Ah, menina, você não tá entendendo. Uma frutinha aqui. Elevou o nível do negócio, entendeu? Bora, né? Como é que você vai contar? Você pode guardar, você vai levar ela assim pra geladeira. Deixa ela lá 12 horas. Ou então põe num saquinho daquele pra poder ficar bonitinho, organizado na sua geladeira. Aqui você vai pôr assim, se você pôr assim, você tampa. O que eu costumo fazer? Virou a noite assim, no outro dia de manhã eu vou lá, porque a sua ceia geralmente é de noite, viro ela passa mais o dia assim, de noite, na hora de assar, tá Ela já bonitinho. tá organizada ali e já pegou todo o sabor. Vou enrolar ela no papel alumínio e bora pro forno. Peraí, moça. Peraí, só um pouquinho por cima, eu vou deixar de correr não. Peraí, é assim que eu cozinho junto, viu, gente? É isso aí. Eu tô aqui só mesmo pra enfeitar, mas eu vou enfeitar, tá, gente? Ah, não resiste. Eu não consigo. Eu falei pra não virar esse negócio aqui agora. Eu disse, eu falei, não vira.
Aí você olha aí, ó. Bonitona. Enrolou bonitinho com sua amiga que fez a bolsinha pra você. Você vai colocar na forma. É o terceiro pulo do gato? Hoje a gente tá pulando. Carne de porco. Pra cada quilo, 1 hora. Se você tiver aí uma família de 20 pessoas, você vai fazer 4 quilos, 4 horas de forno. Qual que é a dica? Isso aí não é um pulo do gato. Isso aí é o gato assim, olha, caindo de paraquedas. Entendeu? Porque presta atenção nisso daí, né? Você vai lá no açougue, você vai pedir o açougueiro pra tirar 4 pedaços pra você de 1 quilo. Com 4 pedaços de 1 quilo aqui, 1 horinha de forno. Se você vier com um pedação de 4 quilos, 4 horas. Então você pede pra partilhar o seu lombo assim, em 4 partes de 1 quilo. Por exemplo, 3 partes de 1 quilo. Mas sempre que tiver 1 quilo, 1 hora de forno. Vamos embora pro forno. Segunda opção de carne. Essa aqui é uma maminha da alcatra. Ela às vezes vem mais gordinha, aí fica a seu critério. Hoje a gente quis ela mais magra. As pessoas têm medo de fazer carne de boi. Ela costuma ficar dura, seca. Como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos rechear ela. Nós vamos encher tanto de recheio que as fibras dela vão ficar tão quebradas que dura. Ela vai ter dificuldade de ficar. E o tempo dela no forno. E é por isso que a de porco já foi. Mas se você seguir os tempos certinho de forno, se de acordo com o quilo, que o negócio vai dar certinho, a carne não vai ficar seca. A carne de boi você vai furar já pensando no tamanho. Esse aqui é o bacon que você vai... Não passou pela sua cabeça que a gente ia fazer uma carne pro Natal e que o bacon não ia aparecer, né? Não, você... O terceiro componente do nosso canal, vocês conhecem? Não passou, eu, ela, né? E o bacon. E ele. Olha só, também, né, gente? Que queijo é esse? Queijo coalho. Queijo coalho. Por que nós optamos pelo queijo coalho, Tia Nath? Porque sabe quando você faz a carne na sua casa e você coloca, enche ela de mussarela, na hora que ela vai pro forno, você fala, nó, arrasei. Aí quando você tira ela de lá, acabou, a mussarela foi embora. Cadê? Sabe, se Deus onde que ela foi parar? Ela parou toda no tabuleiro, que o garra até no fundo, que você fica ali então, né? Ai, mas Natasha, eu queria tanto colocar uma mussarela pra ela sair espichando. Aí você faz isso no final do processo, tá bom, amado? Aí você pega aquela fatiazinha de mussarela ali, põe ela só pra gratinar ali por cima, põe por cima pra ela fazer uma firula, entendeu? Uma presença. Recheia direito, menina. O povo falar, recheou mesmo. Na hora de picar essa carne aqui, você vai ver esse negócio. Aqui você vai ter que ter um pouquinho mais de equilíbrio no recheio, por quê? O bacon, o queijo tem sal e vai soltar sal na sua carne. Então essa carne aqui já tem 1,3 kg, ele tem uns 300 gramas a mais. A regra é a mesma, 1 colher para 1 kg, mas eu vou calcular como se fosse 1 kg por causa do que eu acabei de te falar, do bacon e do queijo, tá bom? Então nós vamos espalhar aqui. Então vamos lá, gente, o seco. Páprica doce. É porque a gente gosta de páprica, né? Sabe o que é páprica? É pimentão. Mas essa aqui é a páprica defumada. Essa é defumada. Essa daqui viu, bonita? E aqueles temperinhos que super combinam com boi, porque são mais refrescantes. Então a gente tem aqui ervas finas e alecrim. Então as ervas finas já tem um pouquinho de alecrim também, mas é porque o alecrim, numa carne assada, tem tomilho, sim, tem salsinha. Essa carne de forno com alecrim, ele tem que aparecer, sabe? Essa aqui vai pro forno também agora. Nós vamos enrolar ela também. Mas a gente gosta de carne mais ao ponto. Então ela vai ficar lá de 20 a 30 minutos. Metade do tempo do porco. O porco já tá lá. E depois eu vou te dar aquele pulo do gato pra você corar essa carne rápido e ela não secar. Porque muitas vezes ela seca na hora de corar. Porque fica lá, não cora e o suco, ó. Então fica aqui. Enrolamos daquele jeito, 2 voltinhas, porque a gente gosta de 2 voltinhas. Parte mais brilhante pra dentro, a outra já tá lá dentro. Eu vou só adicionar até aqui pra gente. 1 hora depois. Vamos lá? Vamos ver se a carne já tá pronta pra gente corar? Vamos. Olha aí, irmão, como é que tá, gente? Olha, gente. Ó, gente. Olha, não, vamos ver essa parte pra cima? Olha aqui. Que ela é mais bonita. Se você achar uma capa de gordura, entendeu? Deixa pra cima. Vamos desembalar o bolo, porque a gente vai... E você pode virar aquele sucozinho, gente, aqui embaixo, ó, pra manter a umidade da carne, tá? Ou você pode guardar pra você virar por fazer cima. um molho ou virar por cima só. É bom lembrar o seguinte, vocês estão vendo que as duas estão saindo do forno ao mesmo tempo. Por quê? Porque essa entrou antes. Então essa entrou 30 minutos antes, essa outra ficou com 30 minutos depois. Olha aqui. Olha aí, garoto. Olha. Ah, que pelo carne. amor de Não, Deus. é pra gente mostrar o preço. Olha, gente. Ah, que organização, pelo amor de carne Deus. bonita. Isso é um evento, gente. Tirou do forno.
Vamos corar. Tá bonito? Tá. Comeria assim? Até Também. como. Mas dá pra ficar mais bonita. Então vamos pro pulão do gato. Aquele negócio que você vai corar ela, que ela vai ficar... Sabe aquela que você vê na revista, que você fala assim, nossa, gente, que carne é essa que esse povo fez? Pois é, agora você vai entender como é que ela vai ficar bonitona assim na sua casa também. Extrato de tomate, molho de tomate, uma coisa de tomate, ketchup, sei lá, um negócio vermelho que você tiver aí. Aqui é o extrato, então ele tá sem tempero, tá sem nada, nós vamos colocar essas coisas nele aqui. Eu vou pôr um pouquinho de água só pra diluir ele, pra ficar mais fácil do meu pincel pegar depois. Uma coisa que eu gosto de pôr, açúcar. Ah, menina, isso faz toda a diferença. Às vezes eu ponho mel no lugar do açúcar, também fica muito bom. Agora mais um pouquinho de pimenta. Só um bolinho, menina. Coisa pouca, sabe? Pimentinha do rei, pra não dizer que não falou das flores, Vou né? pegar um salzinho aqui. Pitadinho, tá, gente? Tadinho, porque a Esse carne já tem sal. ela já tá temperada. Depois a gente vai pegar aquele suco e dar uma... Ah, eu quero colocar mais tempero. Pode pôr, tá? Eu vou colocar mais algumas ervas aqui. Essas são as ervas finas. Pode pôr chimichurri, pode pôr as ervas finas. Só pra dar um... Pode pôr uma salsinha desidratada também, que fica bem bom. Pode. Não precisa comprar pincel pra isso, não precisa. É legal você ter, você corar sua carne, o seu frango. Mas se não tiver, não tem problema não. Você pega a colherzinha lá e vai passando. Com generosidade. Essa daí já entra pro forno de Já novo. vai pro forno de novo. Fazer Você vai fazer o mesmo processo aqui. Vamos lá? Pro forno. 15, 20 minutos agora, no máximo. 15 minutos é o suficiente se o seu forno for um forno legal. Vamos pra receita pra vida? Hoje nós vamos falar, gente, sobre as influências externas, né? O que elas têm provocado na vida da gente e de que maneira que a gente tem tentado se adaptar às coisas que acontecem ao nosso redor, trazendo um padrão de fora para dentro. Do mesmo jeito que aquela carne ali, ela sofre vários tipos de influência enquanto ela vai para o forno, temperatura, umidade, assim a gente vai se moldando também de acordo com as informações que vão chegando pra gente externas. A gente vai querendo se colocar num lugar onde, às vezes não foi onde Jesus te preparou para te colocar. Lá em 1 Samuel, no capítulo 8, o povo pede para Samuel para que dê a ele um rei. O Samuel fala com eles que o que eles iriam sofrer caso isso acontecesse. E mesmo assim, eles não quiseram escutar. Eles queriam um rei. Por quê? Porque as demais nações também tinham um rei. Quando isso acontece, eles começam a pagar um preço muito alto por isso. E a gente vai também fazendo dessa mesma maneira na vida da gente. A grama do vizinho, sabe? Tá sempre, verdinha, é sempre mais verdinha. A vida do vizinho tá sempre diferente. A vida do seu amigo. A vida do influencer. A vida do influencer. Você vai começando a notar coisas ali. Poxa, pra ele dar certo, vou fazer pra mim também. Não, seu padrão é outro. Nós somos únicos, amados e singulares para o Senhor. Então, para nós, sempre vai haver uma porção diferente, sempre vai haver um derramar diferente, e isso vale para todos nós, gente. Então, não tenta se moldar, não de acordo com o outro, mas tenta se moldar de acordo com o que Deus tem para você, com a vontade dele sobre a sua vida. Não levante altares diferentes na sua vida. O altar principal da sua vida é Ele. Não crie outros reis para você. O rei da sua vida também é Ele. Quando você fizer isso, a voz dele vai ser muito mais audível nos seus ouvidos. E a sensibilidade vai ser diferente. Preste atenção nisso aí. Vamos lá, gente. Vamos tirar o negócio do forno? Vamos lá? Olha aqui. Não, menina, você tá preparada? Olha aqui o evento que tá formado para você. Olha aqui. Olha esse queijo aí. Olha os veiozinhos ali que a gente falou da escolha da carne. Você pega esse caldinho aqui, ó, e rega a sua carne com ela assim, ó. Se você quiser, põe um pouquinho de amido de milho lá, lança lá na panela, dá uma engrossadinha, pouquinho. Faz esse trem virar um bolo, não. E você pode fazer um molho de maracujá com aquela própria carne, com aquela própria calda ali. Você engrossa ele, coloca um pouquinho de maracujá. Você consegue fazer um molhinho de manga para acompanhar a carne de porco, que fica delicioso. Então, o molho fica muito ao seu critério e muito ao seu paladar. Agora é a hora mais difícil, né, gente? Saborosa, suculenta. Não, faz, depois você conta pra gente.